Escolher a escola dos filhos não é tarefa simples. Cedo ou tarde, os pais vão ter que se deparar com essa fase. E para abordar quais critérios devem ser levados em consideração na hora de optar pela melhor educação para os filhos, Priscila Pinheiro conversa com a psicopedagoga Liliane Guapindaia. Isso mesmo, no final e no início do ano, os pais sempre ficam atentos às escolas, né? Como escolher uma escola para o seu filho, para o seu sobrinho, o seu neto, sempre é uma questão muito importante. Afinal, é durante o ano inteiro que a criança vai estar nesse lugar. E quem vai conversar conosco para nos dar melhores orientações é a psicopedagoga Liliane Guapindaia e vai esclarecer para a gente. Liliane, muito obrigada pela sua participação. Como é a principal escolha da escola? Quais são os critérios que esses pais devem levar em consideração? Eu penso que a escolha, né, ela deve levar em consideração vários fatores. Um desses fatores é o conforto da criança, a comodidade também dos pais e o corpo pedagógico, a estrutura pedagógica, o projeto pedagógico, a escola em si como estrutura escolar. Agora, existem crianças que elas vão desde cedo, né, para a escola, desde o maternal, porque os pais precisam trabalhar. Existe uma orientação quanto à idade da criança para que ela possa frequentar esses locais? Sim, nós temos divisões, subdivisões na entrada dessa criança na escola. É aconselhado que essa criança entre na escola a partir dos 2 anos. Mas aí ela já vai entrar, lógico, que no maternal. O que acontece? Quando ela entra nessa idade, ela vai ter todo um trabalho corporal, um desenvolvimento dela vai ser bem mais acessível e preparado para que ela receba lá na frente a alfabetização. Então, lógico, que o ideal, se o pai, por exemplo, não tem onde deixar o filho, que ele deixe numa escola que trabalhe essas habilidades cognitivas e comportamentais dessa criança. Como? Utilizando muito de princípios básicos, por exemplo, do movimento, criança que trabalha com desenvolvimento, escola que trabalha, melhor dizendo, com desenvolvimento corporal, que estimula o brincar funcional, que é aquele brincar dirigido, conduzido por um profissional especializado, o desenvolvimento corporal, como todo esquema corporal, noções que a gente chama lateralidade, direita, esquerda, só que nessa fase a criança não tem bem essa direção, mas ela já começa a perceber que ela consegue ir para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Então, a partir dos 2 anos, é a idade adequada para essa criança receber os pré-requisitos para a alfabetização. Não é que ela vai ser alfabetizada nessa idade. Tá bom? Mas já é uma boa iniciativa, né, para que ela se desenvolva. Sim. Lógico que eu vou fazer um parêntese aí. Na escola pública, não se aceitam nessa idade. Geralmente a escola particular. A escola pública ela já vai um pouquinho mais tarde, a partir dos 5, 6 anos. A não ser que seja creche, né? Existem creches também nas escolas públicas, que fazem um trabalho, inclusive, maravilhoso. Agora, falando nas atividades extracurriculares, os pais devem ficar atentos, por exemplo, balé, natação, é uma boa também para essas crianças? Sim, com certeza. Para vocês entenderem melhor, o nosso cérebro ele acompanha um desenvolvimento que a gente chama de maturação. Então, ele vai do nascer até a fase adulta, ele vai passando por etapas. E a gente tem idades, que são idades esperadas para alfabetização. Por exemplo, a criança vai ser alfabetizada a partir dos 5 anos, alfabetizada. Mas antes de ser alfabetizada, o que é isso? Ler, escrever, conhecer letras, números. Ela tem que ter um pré-requisito. E esse pré-requisito ele começa muito cedo. Ele começa, na verdade, desde bebê. Ele começa lá aos 9 meses, quando a criança começa a fazer o que chama preensão palmar, pegar, por exemplo, um objeto, a direcionar o olhar para você, a jogar o objeto para você. Quando você começa a brincar com sons, com ritmos, sabe, parlenda, rimas. Quando você começa, por exemplo, também a brincar com a criança mesmo, de se movimentar. Cama elástica, aí você começa a pular com a criança, começa a trabalhar esse movimento. Trabalha o rastejar, o rolar, o antebraço. Tudo isso é pré-requisito. E hoje a gente percebe que a maioria das crianças que têm dificuldades de aprendizagem são crianças que não tiveram um bom pré-requisito, não trabalharam essas habilidades. Agora, como é que os pais podem preparar essa criança? Por exemplo, ela nunca teve acesso a uma escola, nunca adentrou uma escola e sempre tem aquele trauma, né? Quando o pai vai deixar a criança na escola, aquela choradeira. Como é que eles podem preparar esses pequenos?
Realmente, os pais passam por isso. A dica, na verdade, para esse pai é não simplesmente deixar a criança e não dar o apoio que a gente chama nesse período. Como é esse apoio? Matriculou a criança, você vai, lógico, antes conhecer todo o espaço, conhece toda a estrutura da escola, conversa com a equipe pedagógica, faz um esquema com a equipe pedagógica. E nesse período, você, pai, mãe, precisa estar com a criança na escola. Você tem que gradativamente reduzir nesse tempo. Vamos supor que você vá, deixa a criança na escola, aí você fica lá 20 minutos, por exemplo, ali do lado da criança, observando a criança. No outro dia, você já fica só 10 minutos. Aí você vai gradativamente reduzindo o teu tempo de permanência na escola. Vai chegar um momento que a criança vai se sentir segura. E o mais importante, conversar com a criança. Falar para a criança que você não está abandonando a criança na escola. Que você está deixando a criança ali para compartilhar, para brincar, para aprender, para fazer novos amigos. Isso é muito importante, essa conversa, olho no olho, com a criança, sabe? Sentar com a criança, se colocar no mesmo nível da criança, visual, no mesmo campo visual, olhar nos olhos, segurar nas mãos da criança e dizer para ela: meu filho, minha filha, eu estou aqui com você. Você está aqui na escola para aprender, para brincar, para socializar. Agora, só para a gente encerrar, em casa também, quando essa criança já passou pelo período de adaptação, esse aprendizado deve continuar em casa também? Claro, sim. Eu sempre digo que a família ela é uma continuação da escola. Na verdade, sem a família é impossível nós conseguirmos um bom desempenho para essa criança no âmbito escolar e também social, né? A família ela tem um papel primordial, porque a família ela é a base. Então, ela precisa, sim, trabalhar essas questões acadêmicas em casa. Por exemplo, tem uma tarefa para a criança fazer escolar. Deixa essa tarefa para fazer no momento que você, mãe, você, pai, está em casa, que você senta com ela, que você faz essa tarefa com ela, que você está ali participando juntinho com ela. E aí ela consegue perceber que a escola é uma extensão. Na verdade, que a casa dela é uma extensão da escola. E aí tudo fica mais fácil, tudo flui melhor. Certo, muito obrigada pelas suas orientações, suas dicas. E para você que é pai, mãe, está aí, nesse período, né, de adaptação dos filhos, vai levá-los pela primeira vez à escola, vale a pena seguir, né, um pouquinho dessas dicas para que esse primeiro contato não seja tão traumático, não seja tão difícil para a criança. Volto com vocês no estúdio.